Olá galera, tudo bem? Estamos de volta com mais uma rapidinha com Nus Amorim. Hoje é terça-feira, nós estamos aí em meio a uma pandemia, então cuide da sua saúde, da sua vida. Hoje o papo é muito sério e é bem abrangente, é profundo. Vamos pensar um pouco. Gente, eu não quero falar sobre religião muito, não quero penetrar nesse assunto, porque é um assunto muito delicado e é de fórum íntimo de cada cidadão, a fé, né? Está no coração da pessoa, acreditar em Deus, acreditar na criação divina e na coisa do mal, sabe? Céu, inferno, Deus, diabo, são coisas muito íntimas. Eu não vou entrar nessa esfera não, mas eu vou falar para você, vamos conversar um pouco sobre como que a população, como que o povo dialoga com a fé, com a crença, como que inclusive a fé, a crença de um povo serve para dominar e para chegar ao poder, conquistar o poder e dominar o povo. Vamos lá? Vamos lá. Gente, é óbvio que a história da humanidade está recheada de exemplos em que a igreja, a religião está aliada ao poder. Desde lá atrás, os romanos, né? A Bíblia mostra muitos exemplos de como a igreja, como que as religiões regionais, inclusive dominadas pelo exército romano, essas igrejas eram preservadas, seus líderes eram preservados para poder se aliarem ao poder romano, ao exército romano e juntos eles poderem governar aquela região, aquele país dominado pelos romanos. Jesus Cristo, o maior exemplo de uma luta contra isso. N lutas, revoluções armadas, mas Jesus não foi de forma armada, foi de forma pensada, raciocinada. Lógico, um homem à frente do tempo, um revolucionário. Revolucionário. Estudem bem a história de Jesus Cristo, que ele era contra aquele poder instalado e instaurado lá na Judéia, né, na região de Belém, onde ele morou, onde ele viveu naquela época. Sim. Porém, os hebreus, né, o povo da onde Jesus tinha, existiam os fariseus, que eram os líderes religiosos, que se articularam na hora, inclusive, de escolher Barrabás ou Jesus. Pilatos lavou a mão, ou seja, o poder romano lavou as mãos, e quem decidiu foi o povo, direcionado pela religião, pela igreja, pelos líderes fariseus. No meio da multidão escolheram Barrabás e crucificaram Jesus. Um exemplo. Aí, Idade Média, a própria igreja, a igreja católica romana, né, sempre junto com os nobres, os filhos dos nobres, dos duques, condes, enfim, a nobreza, um filho ia ser herdeiro das terras, o outro filho seria um bispo, iria para a igreja, porque também teria poder. Assim sempre foi, o poder e a igreja, a religião, a igreja católica na Idade Média. Muito bem, estou contando aqui algumas fases em que a religião e o poder estiveram juntos para dominar o poder, o povo. Muito bem. Agora, no Brasil, estamos já em tempos atuais. A Igreja Católica, ela influencia na cabeça do povo, até que influencia. Mas a Igreja Católica recentemente tem se retirado um pouco da política nacional, deixou de acompanhar, principalmente depois do militarismo, depois que acabou o regime militar. A Igreja Católica, inclusive, não se pronuncia muito em questões políticas, do poder. Não tem muitos. Antigamente nós tínhamos aqui a conferência dos bispos, né, nacional, Conferência Nacional dos Bispos, que era uma coisa muito ouvida pelas autoridades, pelas forças políticas. Hoje já nem tanto. É quase que inexpressiva a participação nas questões políticas do nosso país. A Conferência Nacional de Bispos, por exemplo, quase nem é citada. Mas
existe uma outra força religiosa que emergiu e está se apoderando aos poucos do poder deste país, do poder político, do poder administrativo. Vamos lá? Essa igreja são os evangélicos. A ala evangélica, por exemplo, que se multiplicou no Congresso Nacional, que se instalou agora recentemente, principalmente com o atual governo federal, que abriu todas as portas para colocar a mão evangélica no poder instituído desse país. Vamos ver? Bom, Augusto Aras, homem evangélico, homem de confiança de Jair Bolsonaro, homem que foi colocado a dedo na PGR, Procuradoria-Geral da República. O maior posto do Ministério Público deste país é de confiança e é um homem evangélico no poder. E que poder! E que poder! Cássio, esse Cássio que foi recentemente empossado no Supremo Tribunal Federal, evangélico mesmo, e homem poderoso, já está definindo questões lá dentro do STF, a favor, muitas e muitos a favor, do próprio Bolsonaro e da ala evangélica. Olha o poder. Nós já temos o Ministério Público, nós já temos aqui o STF, pessoas do poder evangélico. Além disso, os aparelhamentos que o próprio Jair Bolsonaro, que se diz evangélico, batizado com aqueles bispos todos, né? Polícia Federal, por exemplo, Alexandre Ramagem, amicíssimo da família Bolsonaro, dos filhos, do pai, né? Está na ABIN, mas futuramente, assim que abrir uma brecha, assume a direção geral da Polícia Federal. Era o homem de confiança para aparelhar a Polícia Federal, na qual, inclusive, o Sérgio Moro saiu acusando. Pois é, mas o Alexandre Ramagem continua recebendo informações, repassando para Bolsonaro. Ele está na ABIN, que é de informações, é a Agência de Informações da Polícia Federal. E aí? Aí, além de tudo, lógico, tem as igrejas evangélicas misturadas e a cada dia que passa crescendo e tendo mais poder, com redes de emissoras de TV, com rádios, enfim, se multiplicando e tendo uma influência social muito grande. Mas não é só pensando em curar, pensando em manter a questão da fé, né? Não. A alma, cuidar da alma, como a gente diz. Não, já passou essa fase. Agora eles querem cuidar do dinheiro, querem cuidar da vida, do trabalho. Eles querem o poder sobre cada um das suas ovelhas. Ou seja, eles querem o poder sobre o povo. O poder total do povo. E agora, só para encerrar, uma outra instância, o Congresso Nacional. Para quem não sabe, o Congresso Nacional, ele é poderosíssimo. Politicamente, ele decide muitas e muitas e muitas ações do governo. Só para se ter uma ideia, lá atrás, a Dilma mesmo foi vítima, o próprio Lula e outros presidentes, Fernando Henrique Cardoso, todos os seus projetos tinham que tramitar e passar e serem aprovados pelo Congresso Nacional, senão eles não governam. Assim é na prefeitura, assim é no governo. Todos eles têm que ter, aqui em Mato Grosso, o governador tem que ter a Assembleia Geral a seu favor, senão ele não governa. Seus projetos não passam, eles desaprovam. Assim é também no Brasil, no governo federal. E o Jair Bolsonaro agora teve uma conquista, né? Por quê? Porque o Alcolumbre não poderá mais ser reeleito, não poderá ser reconduzido à presidência da Assembleia, lá do Congresso, ou seja, na Câmara dos Deputados. Não poderá. E aí, todos os olhos estão voltados para um suposto homem de confiança e realmente é amigo do Bolsonaro, que é um tal de Arthur Lira, lá das Alagoas, o homem das rachadinhas, lá de mais de 500 milhões. Pois é, o homem das rachadinhas. O homem ganhou muito dinheiro lá e fez muita fama na Alagoas.
Arthur Lira, deputado. Mas todos esquecem, mas já está em campanha e é homem, sim, do desejo de Bolsonaro, um tal de Marcos Palmeiras. Marcos Palmeiras é evangélico, ele é discípulo do bispo Edir Macedo, da igreja de Edir Macedo, esse bispo terrível que dá declarações a todo momento de forma a ameaçar, inclusive, a soberania e os órgãos, sabe, as instituições. Ele ameaça, inclusive, com suas declarações, dizendo-se a favor de mudar o Congresso, mudar, inclusive, o Supremo Tribunal Federal. Declarações muito estranhas desse bispo Edir Macedo, que extrapolam o poder de um bispo, por exemplo, que se deveria cuidar, sim, da sua igreja, do seu rebanho, das suas ovelhas. Não, ele quer o poder e está conquistando o poder. Esse Marcos Palmeiras é representante direto do bispo Edir Macedo e ele já está em campanha lá na Câmara dos Deputados, buscando votos para, caso o Arthur Lira também entre na parada, e ele estará ali na luta e com o provável apoio de Jair Bolsonaro. E aí a igreja evangélica, o poder evangélico realmente vai se instalar no âmago de Brasília, tendo um presidente, tendo um líder, um presidente da Câmara dos Deputados também evangélico, uma bancada enorme de deputados evangélicos. E aí está feita a festa. Então, o Poder Judiciário tem influência de Bolsonaro. O Ministério Público tem o seu presidente é evangélico, também de Bolsonaro. A ABIN de informações é homem de confiança, da sala do Jair Bolsonaro, Alexandre Ramage. Aí tem os milicianos que estão se multiplicando, estavam só no Rio de Janeiro, agora estão agindo em tudo quanto é lugar do Brasil, do Pará a Santa Catarina, interior de São Paulo, estão invadindo, né? Operações de guerra, pegando milhões e milhões aí de bancos. Será que é à toa que está acontecendo isso? Operações de guerra, invadem a cidade na calada da noite, fazem reféns, pegam milhões e fogem. Não vão pegar ninguém quase. Tá? Pois é, milicianos, evangélicos, os militares, generais, os brigadeiros da aeronáutica, os almirantes e contra-almirantes da Marinha, todos lá no poder, encaixados no esquema do poder, lá em Brasília. Aí tem o empresariado que, por enquanto, está satisfeito, porque financia tudo isso com a política neoliberal de Paulo Guedes, privatizando o que ele puder, fazendo aí as reformas a favor do chefão, que é o mega empresário. As reformas todas beneficiaram os empresários. E aí? O povo no meio de tudo isso? O povo está comendo vidro, como falava a música. O povo está comendo vidro. É isso aí. Então, está tudo aparelhado, está tudo acomodado. Quem se engana, quem acha que esse maluco desse... Eu não gosto nem de pronunciar mais o nome dele, sabe? Porque ele está ficando muito famoso, internacionalmente famoso. Esse coiso chamado presidente da República, o Jair, pois é, o Jair podia ir de vez, né? Jair, mas não vai. Tá aí, vai incomodar muita gente ainda. Ele conseguiu botar gente dele em vários pontos estratégicos do poder. E agora os evangélicos. Escutem o que eu estou falando. Os evangélicos vão dominar o Congresso Nacional. Durma-se com um barulho desse. Dá um like aí. Eu preciso que você reflita comigo essas coisas, tá? Reflita comigo. E vamos que vamos. Dá um like, se inscreva, divulgue a nossa página, nós estamos juntos. Um abraço, até a próxima.